queria que você falasse um pouco sobre essa sexualidade na visão bíblica. Então... Porque não é só sexo, né? Não, sexo é a cerejinha do bolo, né? Porque a história, ela é maior, né? A narrativa, ela é maior. O plano é maior. Uhum. Então, assim, eu já faz alguns anos que aí eu vejo, assim, a misericórdia de Deus na minha vida, porque são muitas coisas escritas. Até muitas coisas escritas no português. São muitas, assim, vertentes que você pode começar a pesquisar para você tentar entender a sexualidade humana. E eu lembro que eu fui pesquisar em várias fontes. Fui pesquisar em fontes cristãs e fontes não cristãs. Mas eu lembro que chegou um momento, pela misericórdia de Deus, que eu falei assim, mas eu queria saber o que Deus pensa sobre isso. Falei, então vamos para a Bíblia. Uhum. Ali eu vi o livramento de Deus na minha vida. Eu ainda tinha um material, né, de pesquisar no grego, no hebraico, né, tinha os meus dicionários e tal. Eu falei assim, vamos ver. Que vai lá? Só que eu fiz isso muito assim, num movimento, acho que muito solitário, eu acho que todo esse aparato de pesquisa no entorno para até trazer mais ajuste. Mas assim, eu vejo que de forma intuitiva, Deus foi muito misericordioso comigo, então assim, me conduziu à criação. E ali eu me debrucei. Então assim, na boa, deve fazer uns 15 anos que eu rumino aquilo ali. Mas muito de forma amadora, eu diria. Uhum. Mas Deus usa, né? Deus usa mesmo assim, Deus né? Deus é gracioso. Deus é bonzinho com a gente, né? E ali eu fui tentando ver o seguinte, falei assim, isso aqui é o plano. Nós não podemos descartar isso aqui. O que ele pensou é isso aqui. E o resto vai ter que se adequar a isso aqui, porque isso aqui é o que o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tem a moral para falar, é o dono da bola. Uhum. É ele, é Deus, dá licença, né? Então, tipo assim, é Deus. Uhum. Então, se tem alguém que tem moral para falar alguma coisa, é Deus. Se tem alguém que tem direito de falar alguma coisa, é Deus. Como é que eu vou perguntar para um monte de gente, para um monte de estudioso, para um monte de pesquisador, que é coisa criada? Uhum. E o Criador não tem direito à fala. E a gente fala muito hoje de lugar de fala. Uhum. Mas o único que não tem direito a acesso a ele é Deus. É curioso. Os homens elegeram isso e deixaram Deus de fora, de castigo, amordaçado no canto da sala. Como se ele não tivesse nada a dizer. Eu acho que as pessoas elas acham, não, porque Deus é virgem. Né? Então ele não deve entender nada. Não, eu vou perguntar pro diabo porque ele entende. Sim. Então veja bem. Aí eu comecei a me debruçar ali. Então o que eu fui observando? Ali está o plano. O plano está ali. E não tem para onde a gente escapar. Você quer entender de violência doméstica? Olha para Gênesis. Você quer entender de racismo? Olha para Gênesis. Você quer entender da questão de gênero? Olha para Gênesis. Você quer ver educação de filho? Olha para Gênesis. Modelo para casamento? Para Gênesis. Eu acho assim, aquilo que os homens se debruçaram no decorrer da história para tentar assim, desenvolver sabedoria, está ali escrito. Está ali revelado. Entende? Só que, de alguma forma, a gente acha que aquilo ali é antigo demais e que não merece o nosso apreço. Passa batido. Mas ali eu acho que tem tudo que a gente precisa. Então, tem muitas coisas que me chamam a atenção ali. Eu não sou uma especialista sobre o assunto, eu confesso. Eu não sou uma teóloga. Né? Eu sou uma inconformada. Né? Então, como inconformada, eu me debruço naquilo ali. Mas eu fui vendo muitas coisas legais. Eu lembro que... muitos anos atrás, num seminário, eu tive aula com um cientista que converteu. Ele no auge, eu acho que ele era da NASA, não tenho certeza, mas é um tremendo de um cientista, pesquisador. E ele, de tão dedicado à ciência, ele teve um vazio e ele descobriu que o vazio era o tamanho de Deus, ele se converteu, se tornou um cristão. E eu tive aula com ele sobre criação na verdade, sobre a criação e a ciência. Isso muitos anos atrás, um americano. E eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele fez foi: criação. A gente acha que Deus começa criando por onde? Pelo que está escrito. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu bati o olho, eu falei assim, eu acho que ele começou criando o tempo. Ele falou, isso. Então, de lá para cá, eu fiquei empolgado com a história, eu comecei a me dedicar. Ok, então eu acho muito legal isso, quando você vê que antes da criação, Deus já era, né? Uhum. Ele sempre foi. Isso. E aí ele delega aquilo ali pra gente, ele estabelece o princípio. Isso eu acho maravilhoso. A eternidade e o tempo. Então alguém que está fora do tempo. Uhum.
Que a eternidade não é um tempo longo, né? A ausência, talvez, exatamente dessa caixa chamada tempo. Perfeito. Então nós estamos falando do eterno. O eterno que cria o tempo. Então o tic-tac do relógio que nos aprisiona, para ele não vale, mas ao mesmo tempo ele cria, inclusive entra nele. Sim. Então você vê esse movimento desse Deus, que é o eterno, mas também entra na dimensão tempo. E cria o tempo e aí ele olha para uma terra sem forma e vazia. Primeiro, ele olha para uma terra sem forma e vazia. Normalmente a gente não olha para aquilo que não tem forma e é vazio. Né? Não é muito de nós isso. A gente olha para aquilo que é lindo, faz uma foto que é lindo. Mas aquilo que é sem forma e vazio e cativar o olhar de Deus... eu, pensando cá com os meus botões, falei, que pessoa é essa que olha para algo sem forma e vazio e envolve com o Espírito Santo e começa um movimento de trazer sentido e conteúdo, de trazer propósito. Eu acho que isso já aponta muito sobre o caráter desse Deus, sobre os atributos desse Deus. E que ele existe e que ele cria tudo, né, as grandes dimensões, os grandes números, mas também ele olha para o pó da terra. Então é o Deus lá de longe, mas daqui de perto, e que se envolve com a coisa criada, e que estabelece tudo de forma generosa. Então, assim, tudo isso para mim fala de sexualidade, porque tudo isso fala de relacionamento, isso tudo fala de relação, de envolvimento, de afeto, de querer bem, de amor, de justiça, né? Hoje, todo santo dia, eu gosto muito de mamão. Todo santo dia, quando eu como mamão, que Deus me permite ter um mamão na vida, né, para comer de manhã, e que eu abro o mamão e vejo aquele monte de semente, eu falei, meu Deus, que misericórdia, ele podia ter feito um papaya para Adão e Eva. Ele pôs as sementes e ele lembrou de nós. Você vê o caráter desse Deus, de pensar em todos os detalhes, de a diversidade, a variedade, a criatividade, a personalidade, sabores, cores, as texturas, tudo. Cara, não tem miséria. E é bom, é agradável, né? Para todos os sentidos. Enfim, tudo isso para mim acho que está escrito ali e tem que falar a nosso respeito. As pessoas têm uma visão equivocada a respeito de Deus. Então, de repente, você vê ele cria a humanidade e elege o elemento pó. Por que o pó? Aí um dia tendo aula sobre cerâmica com uma amiga minha ceramista, e ela fala que o pó da terra, ele aceita a água, ele aceita o vento e ele aceita o fogo. Você para pensar e fala assim, cara, mal sabe ela, mas ela está pregando um sermão. Por quê? Curiosamente, você vai olhar na Bíblia, Deus apresenta muitas vezes a água, o Espírito, né? O sussurro de Deus, o sopro, né? E ao mesmo tempo o fogo do Espírito. Todos os elementos que fazem alusão à pessoa de Deus na Bíblia. E você vê que o pó da terra é diferente da água, que é diferente do fogo, que é diferente do ar, mas é totalmente compatível. Então, na nossa estrutura básica, já tem a capacidade da gente se relacionar com o Criador. É muito lindo. É muito lindo. Aí cria esse homem com essa dimensão material, imaterial, com esse centro que é o tal do coração, que quantas vezes eu achava que, né, o coração é igual agora no Dia dos Namorados, coraçãozinho, afeto, emoção, paixão, e é muito mais que isso. Então, isso eu fui vendo, cara, isso grita sexualidade. Isso grita tudo sobre nós. A própria questão de gênero, você vê Deus assim, dá uma aula para Adão, vai lá, dá nome para os bichos. Ele viu macho e fêmea. E ele viu que pra ele deu ruim. Ué, deu ruim. Fiquei sozinho. Ué, deu ruim aqui pro meu lado, não é verdade? Tá todo mundo se dando bem ali, no caso aqui, deu ruim pro meu lado. Aí você vê a didática de Deus. Você não vê, ele não fala em pecado. Né? Ele bota uma restrição. Que eu não comer de uma árvore, e não era a única árvore que tinha comida, e que tinha a melhor comida, não era mais uma. E ele ainda explica, ele não fala a palavra pecado. Então, a única restrição... Você vê o coração do homem vai justamente para ali. Aí você vê esse homem e essa mulher, eles se encontram. Eu acho que dali tem uma aula, a questão da compatibilidade. Né? Não, acho que tem uma aula sobre a questão de gênero aqui também. Você vê, eu lamento, por exemplo, você vê o movimento radical, né, do feminismo, não entender isso aqui. Por quê? Porque Adão, reinando ali, de uma certa forma... A Bíblia fala que não se encontrou para Adão ninguém compatível. Ou seja, tem que surgir alguém, primeiro, diferente dele, mas ao mesmo tempo compatível a ele. Ou seja, Deus está dizendo, ela não é bicho. Ela não é coisa. Ela é compatível a você e você tem a minha imagem. Então respeita as caras porque está vindo alguém aqui com a imagem de Deus. E que de alguma forma ela tem coisa que você não tem. Mas também você tem coisa que ela não tem. Tanto é que você vê o quê? Esse Adão que caminhava com Deus, agora ele sente atração por aquela que é compatível, mas é diferente. Perfeito.
E eles se tornam uma só carne e sai um muito bom da boca de Deus. Aí você fala, muito bom pelo quê? O que ele viu? E eu não sei, você me corrija, você é teólogo, eu não sou, mas eu acho que o que Deus viu, eu acho que não tinha nada na criação mais próximo a ele naquela terra. Porque ali você vai ver os atributos da própria Trindade. Aquele que inicia e aquela que responde ou submete. Né? Então você vê os dois se encontrando, eu acho que Deus bate o olho e fala assim, é nós. Chegamos na terra com tudo. Tanto é que é a primeira vez que Deus não cria gente mais. Com barro. E assopra. Delegou para aquele macho e fêmea que agora o representa e só pode sair o que dali? Vida. Porque Deus é vida. Agora multipliquem. Encha a terra. E dominem a terra. E é lindo, porque dominem a terra, dominem os bichos, dominem, né, as plantas, mas não fala dominem um ao outro. Não é dominar o outro por causa da pele preta. E a sua é branca e o outro tem a pele preta. Domina o outro porque o outro tem vagina. Então ela vale menos. Domina o outro, espanca porque é criança e vale menos. Não, ali manda a mensagem, domine não é sobre outro humano. Domine sobre isso aqui que eu coloquei. E não fala para você maltratar. Fala para você guardar e cultivar. É dar nome para os bichos. Não é trazer extinção dos bichos. Né? Não é destruir os bichos. Não é maltratar os bichos. É guardar de tudo isso. Cara, tá escrito. É tudo isso que tá escrito. Não é maravilhoso? E tudo isso é sexualidade. Tudo isso é sexualidade, porque sexualidade é você. Basicamente, sexualidade, pela medicina, a sexualidade é a expressão complexa da subjetividade e da afetividade humanas. Promove a inter-relação humana e cria sua própria descendência. Altamente influenciada pelo meio. Entende? Então, isso tudo eu concordo? Eu concordo. Eu só acho que eles não entenderam tudo que está escrito. Porque quando fala de complexidade, a expressão complexa da subjetividade e da afetividade, eu acho que tem que incluir o quê? A questão do coração. Que é coisa que eu acho que eles não pensam, mas a gente tem que ter misericórdia, porque eles ainda não chegaram lá. Mas estão no caminho. Oremos.